Que a turma do bigode estava aparecendo de novo lá, hein? Você viu o cara da Laço lá, fez o gol, eu fiz a saudação. Dá um tiro na tiração. Ainda bem que eu sou Roma. Vamos lá. Tem que terminar de copiar. Alexandre, abaixa o O Coque pode dar essa aula. No Coeridômos podem dar essa aula. Mas eles não têm o nosso preparo. Termina de copiar pra mim. Então, olha lá, senhores. Segundo. Pronto, vamos lá, galera. Olha os chips. Segunda Guerra Mundial, numa gentileza e no oferecimento da Rede Globo. Né? Últimos capítulos. E vem aí Lost, como sempre, penúltima temporada. É 25ª penúltima temporada de Lost. Parece que vão filmar aqui no Paço Municipal em dia de enchente. Agora somem com os turma. Então, a Segunda Guerra Mundial, na realidade, é a frente 2, como astutamente já percebeu a Gabi, mas atendendo aos pedidos de olhar carente da Bíblia. Como alguém pode recusar um olhar carente da Bíblia? E principalmente do meu melhor aluno depois do DVD. O Alexandre, nós vamos completar aqui. Puxa saco, foi? Na frente 2. Então o Cleiton fica me devendo uma Guaraná, sem jeito. Então a Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 39, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Mas isso qualquer bocó sabe, ou pode decorar. Agora o difícil é se perguntam na integrada. Quais as causas da Segunda Guerra Mundial? Aí coloca a letra A. Disputa, diz o que, PS? É uma disputona. Não é putinha não, é putona. Mulher melancia, é grande. Imperialista, por que é uma disputona? Porque são duas potências do peru. A Grã-Bretanha e aqui que tem a surpresa. Alzagalo de novo. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Japão, Nippon. Ninguém fica surpreso com isso? Todos já esperavam, os judeus já esperavam. E de novo, Inglaterra brigando com a Alemanha. Que sacanagem, surpreendido. Todos já esperavam a Itália, mas o Japão foi uma surpresa. Vamos lembrar, galerinha, que na Primeira Guerra Mundial o Japão venceu, hein? O Japão na Primeira Guerra estava do lado certo e venceu. Em 1905, o Japão deu um cacete na Rússia. Em 1905, o Japão deu um cacete na Rússia, lembra? A Rússia olhou para o Japão assim, japonês, hein? Vai dar nem graça, japonês pequenininho, vai dar um cacete. A Rússia é grande, olha lá, ursão peludo. Vai tomar café. O Japão deu um cacete na Rússia grandona. Por quê? Qual o segredo do Japão? Pergunta a Raquel. Sentimos a falta dela ontem, Raquel. A Raquel pergunta, Mestre, qual o segredo do Japão, Mestre San? Mestre San. O segredo do Japão, Raquel, era a sua tecnologia. Não é feitiçaria, não? Tecnologia. Sempre Toshiba. O Japão fez a segunda revolução industrial. O Japão estava penetrando na China. Então vamos lembrar, galera. O Japão aproveita para realizar o sonho de todo homem. Qual é o homem que nunca teve essa tara de penetrar na China? Agora imagina a cena. O japonês penetrando na China, o chinês lá falando, irmão oriental, maneira aí, né? Todo mundo olhinho puxado e tal. O japonês lá. Você não assistiu a aula do Euclides, imbecil? Vocês chineses não fizeram a segunda revolução industrial. O Japão fez. Então o Japão tinha indústrias que a China não tinha. Então mesmo a China, tendo uma população maior que o Japão foi lá e chips, chups no sushi da China. Deu um chips, a China foi dominada pelo Japão.
Por isso que até hoje, né, Gabriel? Eu estava lembrando ali com o Gabriel, tem essa rivalidade do Japão com a China. O governo da China pede que o Japão se desculpe, e o Japão não se desculpa com a China. Ela vai dizer, mas que viadagem, você já foi há mais de 50 anos. Ah, mas eles dão um valor a esse negócio. Bom, agora tem o BRICS. A Alemanha não aceitou o Tratado de Versalhes. O Cris explicou o Tratado de Versalhes, lembra disso? Explicou. O Sallusti disse que ele não vai esquecer nunca. Então explica, Sallusti. Aí, telepaticamente, ele mandou o torpedo-tim para mim. Torpedo-tim. O Tratado de Versalhes foi o tratado que puniu a Alemanha na Primeira Guerra. Aliás, é um assunto muito bom para a integrada também. Mas acho que já devia ter caído. Se não caiu na outra, acho que ainda... O Tratado de Versalhes puniu a Alemanha no final da Primeira Guerra. A Alemanha tinha que pagar uma indenização, perdeu territórios e foi proibida de ter exército. Aí apareceu um bigodinho lá na Alemanha. O bigode é fogo, hein? O Gabriel não gosta de lembrar essas coisas, Gabriel. Tem que lembrar do bigode, o cabelo mais curto, né? O que o bigode dizia? O bigode dizia, né? Ein Führer, ein Reich, ein Volk, Siegfried, frei, Siegfried, frei, Siegfried, frei. O bigode dizia que a Alemanha não aceitaria o Tratado de Versalhes. O bigode pegou o Tratado de Versalhes e rasgou, né? Pegou. Tradução do alemão. Pega esse tratado e enfia nos chips. O Hitler não aceitou o Versalhes. Aí os franceses disseram, tem que aceitar. O que o Hitler fez? Em 40 dias na Segunda Guerra, utilizando a força aérea e os os Panzer, os tanques, através da guerra relâmpago, Blitzkrieg, guerra relâmpago. De novo, peço, Blitzkrieg, guerra relâmpago. O Hitler, em 40 dias, dominou a França. Nunca os franceses vão esquecer disso. As meninas no Cancan, né, no Moulin Rouge, e as tropas nazistas desfilando pelas ruas de Paris. O famoso passo de ganso, né? As tropas nazistas desfilando por Paris. O dia mais triste da história da França. A Alemanha entra em Paris e o governo da França se rende, né? Divide o país e colabora com os nazistas. Vergonha. Mas todos os franceses vão se render, Pérez? Não. Um homem, uma voz na França não aceitou essa humilhação. Fugiu para o segundo lugar, o melhor lugar do mundo depois de São Bernardo, na Inglaterra. E da Inglaterra, utilizando as potentes antenas da BBC, ele, chamado Charles de Gaulle. Já ouviram falar dele? Não. Mandava os programas clandestinos para a França. Quem na França fosse capturado ouvindo rádio clandestinamente, a pena era a morte. A Gestapo, a SS, a polícia nazista vasculhava severamente quem tinha rádio clandestino em casa. Por quê? A família se reunia nas aldeias do interior da França, ligavam o rádio. Primeiro colocavam uma musiquinha romântica para disfarçar, né? Je t'aime non plus, je t'aime Henri, je t'aime Paul. Gestapo está aí? Não. Aí. BBC, Charles de Gaulle dizia: La France, c'est un livre. A França é livre. A França livre. E o de Gaulle, então, vai estimular a resistência francesa. Os jovens estudantes, essa praga, é uma praga que é estudante, ouvindo de Gaulle, vão cometer atos de sabotagem.
As meninas chamam lá o nazista. Vem aqui em casa comer uma tortinha. Vai lá, mata o soldado alemão. O outro explode uma bomba. O outro põe um veneno na baguete do alemão. Então, o povo francês não vai se render. O governo se rendeu, mas não o povo, por causa da voz de Charles de Gaulle. Grande homem. Agora, e a Alemanha, Itália e Japão vão se juntar num bloquinho chamado Eixo, que será o eixo do mal. Ô, Peste, o que você tem contra a Alemanha? Por carta de protesto? Nada por carta. Mas o problema não era a Alemanha. O problema era a maldita suástica. Meus amigos. E o Japão, Peste? O Japão era nazista? Não. O Japão entrou na guerra apenas por dinheiro. Porque os Estados Unidos e a Inglaterra pararam de vender petróleo ao Japão. Então, qual é o principal alvo do Japão? O sudeste da Ásia. O que tinha no sudeste da Ásia, além daquelas maravilhosas bailarinas tailandesas, massagistas também, petróleo e borracha. Lembra daquela aula inútil que a gente teve sobre o Acre? Lembra que roubaram uma borracha do Acre e levaram para a Birmania, no sudeste da Ásia? Então, a borracha e o petróleo eram as matérias-primas que o Japão buscava na Indonésia, na Birmania, no sudeste da Ásia em geral. Mas para isso, no dia 7 de dezembro de 41, o Japão teve que afundar a esquadra norte-americana. E aí pergunta a Maria, sempre pensando na sua lua de mel com o Valério. Aonde estava a esquadra americana? Uma boa sugestão de lua de mel, Maria, ou de passeio de formatura para vocês. Hawaii! Essa é masculina, essa onda tá demais, bicho! Havaí, lá no Havaí, na famosa base de Pearl Harbor. Bem faz a Pearl Harbor. Nossa. Estava lá o Jimmy com o Johnny. E aí, Jimmy, vamos comer dessa baiana aí? Tá hora, Jimmy. Vamos lá. Mas o que é aquilo lá? É um pássaro? É um avião? É o super-homem. Não! É um Mitsubishi Zero! Uou! Hell! 7 de dezembro de 41, os japoneses pegam de surpresa os norte-americanos em Pearl Harbor. Gabriel está chorando aqui de emoção. Um ataque que afundou a maior parte da esquadra americana, exceto the carriers, os porta-aviões. E aí o Alexandre pergunta, Peste, mas onde estavam os malditos porta-aviões? Ninguém sabe. Mas não estavam em Pearl Harbor. Por um milagre do destino, os porta-aviões escaparam. Mas, eu pergunto, Giovanni, japoneses desistem fácil? Não. Japoneses, não os nossos. Os nossos são uma exceção, mas os originais lá, né, são obstinados, são determinados, são profissionais. O almirante Yamamoto disse, vamos armar uma cilada para afundar a esquadra norte-americana. Aqui estava o Japão, aqui os Estados Unidos. No meio do caminho entre os dois, um arquipélago chamado Midway. O almirante Yamamoto ataca Midway para atrair os porta-aviões americanos. Os porta-aviões americanos vão cair na cilada, mas eles se antecipam e atacam primeiro a esquadra japonesa. 3 ataques. Primeiro, a turma do Johnny. Os torpedos japoneses, aliás,
americanos vão em direção aos navios japoneses. Quantos acertaram? Nenhum. Aí vem o segundo ataque. O ataque do Jack. Come on, boys! Não tem como errar. São derrubados pelos caças japoneses. E aí? Terceiro e último ataque é o ataque dos novatos. Aquela turma que foi apenas para recolher as sobras. Os japoneses já não esperavam nenhum ataque. Os 4 porta-aviões japoneses estão recebendo os seus aviões, reabastecendo e carregando as bombas. E aparece no céu. Nunca vou esquecer do comentário do piloto norte-americano. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? 4 porta-aviões japoneses enfileirados, reabastecendo, com vés aberto, as bombas expostas, gasolina exposta. Bastaram 3 ou 4 bombas. Em meia hora você tinha 4 bolas de fogo no Pacífico. O Japão perde todos os seus porta-aviões. Então, a partir da Batalha de Midway, em 42, começa a virada no Pacífico. Começaram as bases norte-americanas, mas depois os japoneses têm que ficar na defensiva. Ficar na defensiva com os Estados Unidos nunca é bom, galera. Porque eles têm uma indústria muito grande e você vai derrubando o avião americano, você derruba um, eles fazem 2. Derrubam 2, eles fazem 4. E assim por diante. Nem os kamikazes poderiam salvar mais o Japão. Bom, e a Alemanha, Peste? Onde é que vai entrar pelo canto? De novo a história do Napoleão, né? O terrível inverno russo. O Hitler sabia a história. Aliás, era a sua matéria favorita no colégio. Porque ele fez com o Peste. Eu fico até meio preocupado com isso. O Hitler adorava a história. Mas, apesar de saber história, o Hitler pensou: só o Burkhardt entendeu isso, mas vou traduzir para você. O Napoleão não tinha tanques. Eu tenho tanques. Napoleão não tinha aviões. Eu tenho aviões. Então, eu não serei derrotado pelo inverno. Aí estão lá os tanques alemães. Atirem os russos. Onde estão os russos? Tudo bem, então vamos avançar assim mesmo. Porcaria de tanque a álcool, não pega no freio. E os aviões? Bombas nos russos malditos. Tradução, tá que eu pariu, matando um monte de alemão. Os aviões não conseguem, no inverno, diferenciar alemão de russo. Onde é que começa a linha alemã e começa a Rússia. Então, sem poder usar os tanques e a força aérea, a batalha de Stalingrado é decidida onde? Na unha, na baioneta e no peito. Na unha, isto é, combate corpo a corpo. Eu não gosto de dar conselho para vocês, porque hoje em dia vocês sabem mais do que eu. Mas se eu pudesse dar um conselho, eu daria. Tá? Aliás, 2 conselhos. Primeiro, nunca perca uma aula do Edelson. E segundo, nunca entre no combate corpo a corpo com o russo. Vai dar merda. Eles já vão para o combate mamados e vodka. Vamos lá, Lutico! Vamos lá! Você já matou todos os alemães aqui. E aí, tá? São terríveis. Batalha de Stalingrado. Começa em novembro de 42, termina em fevereiro de 43. 300 mil soldados alemães entraram nessa cidade. Ô Peste, eu procurei no Atlas, não tem. Agora chama Volgogrado, imbecil. Porque o Stalin caiu.
né? Próximo ao Mar Negro, entre o Mar Negro e os Montes Urais. Cortado, obviamente, pelo rio Volga. Então, 300 mil alemães entram na cidade. Em fevereiro de 43, 60 mil se rendem. Tá? Eles mal conseguiam se render, porque desinteria, tá? Frio e fome. Já estavam comendo as botas. Bom, Erhamen, agora, nossa hora. Norte da África, o exército alemão faz a blitz. Terrível general Rommel, né? Maldito, maior matador de ingleses da história. Mas, em 42, o Rommel fica sem gasolina. Acaba a gasolina nos seus tanques a poucos quilômetros de Alexandria. Estava para tomar o Egito, varrer a Inglaterra do norte da África. O Felipe está perguntando muito bem. Ô Péssimo, qual a importância de tomar o norte da África? Quem gosta de areia é o pedreiro lá, o Severino. Tomando. Aí, Xandê! Aí eu gostei. Aê, Severino. Poderiam tomar o canal de Suez e controlar o petróleo do Oriente Médio. Então, o Churchill disse: precisamos de uma vitória desesperadamente. Churchill pronunciou essa frase. Estão perguntando, por que ele pronunciou essa frase? Para os nossos meninos, os pilotos da RAF, Real Força Aérea, que salvaram a Inglaterra da invasão nazista, derrubando os aviões alemães, né? Royal Air Force. Bom, mas o Churchill disse: precisamos de uma vitória. Manda para o norte da África o general Montgomery. Os soldados chamavam o velho Monte de merda. Então, o general Montgomery vai para o norte da África e consegue derrotar o general Rommel. É a batalha de Erhamen. Então, a partir de 43, galera, até o final de 45, os aliados avançam. Stalin, como um urso cinza, bêbado de vodka, e os Estados Unidos e Grã-Bretanha, no famoso dia D. Você vai lembrar, né? Vai lembrar. Lembra de quem? Dia D. Diadema. Capitão Miller! Capitão Miller! Sérgio Thurman! Me pegou, maldito alemão! Diga, right? Safety? Right. O resgate do soldado Ryan. Lembra não? O Abreu chorando aqui. Abreu, diga pra mim. Eu fui um bom professor. Fui um bom homem. É a cena mais bonita que eu já vi na história do cinema. O Ryan velhinho, né? Chorando na Normandia sobre os túmulos dos colegas, principalmente do Capitão Miller. Não resiste. Especialmente pelo fato do Capitão Miller. Qual era a profissão dele, galera? Professor. Não, de história já é demais, aí eu tinha te notado. Professor de língua inglesa, era professor. Então, o dia D, o desembarque na Normandia, 6 de junho de 44, a libertação da França. As meninas francesas acenando para os soldados ingleses e norte-americanos. Nunca vou esquecer. E os malditos, Pé? Mussolini é derrubado em 43. Cai no norte da África, começa a invasão da Itália, Mussolini é derrubado. Depois será assassinado pelos comunistas. Na Alemanha, Hitler, uma coisa bonita, hein? Primeiro mata a esposa, depois, olha, o bigode é sentimental, né? Nunca esqueci. O cachorro, finalmente, comete o suicídio. Em agosto de 45, o Japão diz: americanos, querem nos pegar? Basta tomar todas as ilhas do Japão. Aí os americanos perguntaram para Valéria: quantas ilhas tem o Japão? Ainda estou contando. Bom, última esperança. Edelcio, quantas ilhas tem o Japão? Aqui eu... Oh, hell! Se nem o Edelcio sabe, estamos funk. Até tomarmos todas as ilhas do Japão. Vamos começar, vamos tentar.
Vamos começar por uma porcaria que só tem um monte de areia vulcânica. Iwo Jima. Essa não deve dar trabalho. Tinha 30 mil japoneses lá. Quantos se renderam? Nenhum. 18. O resto morreu lutando. Buraco por buraco. Aí o presidente Truman, porque o presidente Roosevelt havia morrido, pensou, pô, para tomar uma porcaria, esse monte de areia vulcânica, já perdemos quase 15 mil marines. Os japoneses não se renderam, imagina para chegar até Tóquio. Então, uma vez fora, para lá, uma questão de humanidade. 6 de agosto de 45, a bomba atômica de Hiroshima. Tá? O presentinho de Hiroshima. 6 de agosto. O Estado-Maior do Japão se reúne para a rendição. Mas enquanto o imperador Hirohito toma o seu chá, o Truman, que era apressado, demorou muito. 9 de agosto, Nagasaki. Aí no dia 10 chega rapidinho o telegrama. Vamos discutir a rendição. Ainda bem, senão não tinha Japão hoje. Então, 6 de agosto e 9 de agosto, as bombas atômicas. O Japão se rendeu. Agora, para encerrar, galera, qual o único país que participou de todos os dias da Segunda Guerra Mundial? Entrou após a invasão da Polônia em 39 e só saiu em setembro de 45 com a rendição do Japão. Que a Inglaterra lutava contra o Japão na Birmânia, na Índia, e contra a Alemanha na Europa. Os Estados Unidos só entraram em 41. A União Soviética fez um acordo vergonhoso com a Alemanha, o Pacto Molotov-Ribbentrop, só entrou em 41. A França saiu em 40. E a Alemanha saiu em maio de 45. Então, o único país que participou da guerra, de setembro de 39 a setembro de 45. Não vou beijar o George porque era muito sujo. A Grã-Bretanha. Gigi,